Neste texto, o autor discute o conceito de poder e seu papel nas interações sociais. O autor argumenta que indivíduos poderosos frequentemente afirmam seu próprio poder sem a necessidade de consciência. A energia do ambiente influencia a maneira como percebemos sua presença, que não é um domínio espiritual, mas uma linguagem corporal precisa. O autor também discute as técnicas que podem levar ao respeito absoluto, sem dizer uma palavra. Esse princípio é frequentemente usado por líderes históricos para intimidar os outros. O autor explica que o cérebro humano funciona de forma contraintuitiva ao explicar os outros, pois está sempre justificado. O autor argumenta que, historicamente, os líderes dominaram esse princípio intuitivamente. Frequentemente, eles levantam a voz, mas seu silêncio é mais eficaz do que ameaças verbais. O autor argumenta que o silêncio é o sinal de sua presença e que o silêncio é a única maneira de transmitir respeito. Em seguida, o autor discute a importância do silêncio em ambientes sociais ou profissionais, onde as pessoas frequentemente falam sobre incertezas calculadas. Ele também discute o valor do silêncio para manter o estado de alerta e a moderação. O autor também discute o papel do silêncio na expressão de interesse e na prevenção de mal-entendidos. Em seguida, o autor discute o papel do silêncio na psicologia social, particularmente em grupos de debate. Argumenta que a fala natural nem sempre é a mais frequente, mas apresenta maior fluência. O impacto do silêncio na economia sugere que cada vocalização tem importância. O autor conclui afirmando que a posição de poder se perdeu na prática e que é necessário se autopromover. Ele sugere substituir o silêncio pelo domínio não verbal, mantendo uma postura ereta. O autor também discute os perigos do silêncio diante do impulso natural de resposta. Aconselha-se evitar o silêncio por 3 segundos antes de responder, pois isso gera tensão. O autor conclui afirmando que a dinâmica do poder é completamente invertida, e os líderes mais respeitados adotam uma lei invisível. O autor conclui afirmando que o silêncio é um método insustentável de silêncio, e que aqueles que se envolvem em discursos rápidos muitas vezes perdem a consideração. O autor conclui afirmando que o silêncio é uma ferramenta poderosa para expressar interesse e afirmar autoridade. O teste deste princípio acontece em momentos de autopromoção. Como indivíduos poderosos reagem a acusações, mantêm-se calmas e silenciosas. A técnica específica para isso é o uso intencional da linguagem corporal para transmitir autoridade. A linguagem corporal é construída não em palavras, mas também na forma como você ocupa o espaço para a comunicação não verbal. Os ombros ligeiramente inclinados ou o pescoço inclinado para frente são sinais de uma postura meio arqueada, interpretados universalmente como sinais de submissão. Os observadores têm respostas primárias no cérebro que classificam você como não dominante antes de qualquer interação. As palavras transmitem confiança. O corpo não mente. Erros na linguagem corporal revelam a realidade de executivos influentes. Eles têm consciência de que a presença de sua autoridade física transmite muito antes de qualquer discurso. O contato visual é particularmente importante em movimentos deliberados expansivos. Desviar o olhar de forma precoce durante interações indica submissão. A resposta automática é semelhante à dos animais que estabelecem regras através do olhar sustentado. A agressividade, combinada com uma firmeza inabalável, é vista como um indicativo de domínio. Incômodo é sobre manter contato visual por frações de segundo além do que seria considerado socialmente aceitável. A pequena extensão confortável gera uma tensão quase imperceptível, que estabelece. A física também comunica muito sobre o seu estado percebido. As pessoas seguram seu espaço, mantendo os braços estendidos. A respiração expressa o seu grau de potência, seja superficial ou acelerada. A respiração abdominal profunda e lenta está vinculada à ansiedade e ao medo. Fisiologia e, consequentemente, a maneira como você é percebido são princípios que não são negligentes. Estudos de neuroimagem comprometem que teorias simples são biológicas aplicadas. Ao adotarmos posturas expansivas, os níveis de testosterona se elevam, enquanto o cortisol, o hormônio do estresse, se eleva. Ao aproveitarmos posturas expansivas, os níveis de testosterona se elevam, e o cortisol, o hormônio do estresse,
se elevam. As microfunções úteis gerarão confiança bioquímica. Em busca de aprovação, o status percebido é apenas aos aprovados. A utilização de sinais não verbais é uma forma de influência significativa, especialmente para negócios. A liderança naturalmente se transforma em manipulação predatória. Mas existe um erro que faz indivíduos aparentemente poderosos perderem toda a atenção. O elemento invisível que sustenta todo o respeito é o emocional. Mantém a serenidade inabalável e ultrapassa a compreensão humana. Maquiavel tem a habilidade de que o príncipe ideal não existe em todas as culturas e contextos. Essa interrupção estratégica é psicológica e neurológica, como a ocorrência impulsiva e a interrupção estratégica. Os negócios habilitados utilizam uma pausa de poder de 3 a 5 segundos, como responder imediatamente a provocações ou acusações que indicam uma profunda insegurança. Assim, os negócios aproveitam a perturbação do silêncio, respondendo apenas quando acham que é resiliente. Os negociadores habilitados utilizam uma pausa de poder de 3 a 5 segundos, com expressões faciais neutras e contato visual. Este breve intervalo contínuo gera uma tensão insuportável no provocador, e a observadora desta forma é frequentemente penalizada. Nas sociedades ocidentais, o princípio do método do silêncio total é extremamente importante para negócios culturalmente inseguros. Nas sociedades ocidentais, o domínio do ritmo de comunicação estabelece domínios. Os agressores forçam a abandonar completamente o controle emocional, manifestando-se por meio de estabilidade comportamental e flutuações dramáticas de comportamento. O humor indica falta de controle interno, ao passo que a previsibilidade emocional independe de situações. As externalidades transmitem uma força inquestionável, e as pessoas são naturalmente atraídas por elas. A terceirização estratégica é uma técnica que envolve uma avaliação de valor em uma sociedade, como o CIOR. A terceirização estratégica é essencial para a qualidade de vida e a qualidade de vida dos indivíduos. A terceirização estratégica é eficaz em que os influenciadores possam fortalecer a sua competência e a outros. A terceirização estratégica é especialmente notável em contextos profissionais, como o anúncio de projetos futuros causa um impacto momentâneo. O desempenho fortalece discretamente a sua confiança, e a conduta constante gera uma aura de confiabilidade que as palavras jamais conseguiriam transmitir. A competência silenciosa é especialmente notável em contextos profissionais, como os outros esperam que você se expresse. Este vazio verbal cria uma sensação de que cada um tem uma palavra a menos. A afirmação tem grande relevância para a técnica específica do silêncio seletivo, em que você tem uma palavra a menos. Ele é essencial para a técnica específica do silêncio seletivo, para que você possa ser calado exatamente quando outros esperam que você se expresse. Os bilionários utilizam um método específico que nos provoca admiração demais, como a técnica silenciosa. A terceirização estratégica é eficaz em que os influenciadores possam fortalecer a sua competência e a outros. As escolhas em terceirização estratégica são em que os influenciadores podem ajudar a terceirizar em uma sociedade em que vocês possam aprender aqui. As escolas são em que vocês podem aprender em uma sociedade 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 em que vocês podem aprender em uma sociedade. O controle territorial é um primeiro sinal de status que indica que o dominador do ambiente físico tem controle sobre a interação. Esta dinâmica funciona frequentemente abaixo do nível consciente, gerando radiação. A sociedade demonstra um benefício significativo à posição de poder tradicional. Atitudes territoriais em contextos sociais inseguros protegem sua vulnerabilidade. O impacto espacial acomoda-se compactamente, movendo-se para acomodar outros. Determinar e preservar fronteiras territoriais que outros, instintivamente, seguem a técnica do delimitante. O perímetro envolve delimitar de forma sutil o seu espaço pessoal. Posicionamento de objetos, alinhamento corporal ou postura que define limites invisíveis. É uma técnica que é infringida em cenário de lideranças executivas respeitadas com frequência. A hierarquia é reforçada pela permanência intencional em seu próprio escritório quando outros são chamados em vez de se deslocarem. Ao se deslocar para territórios desconhecidos, cria-se uma dinâmica territorial favorável ao controle. O controle ambiental proporciona uma vantagem significativa na negociação.
Estabelecer a temperatura, a iluminação, a disposição dos assentos ou os horários. O controle psicológico é fornecido antes do início da negociação substancial. Os movimentos estratégicos de entrada e saída intensificam as percepções de autoridade. Exaustos transmitem uma sensação de autodomínio e priorização consciente em relação às pessoas comuns. Esta estratégia, quando usada moderadamente, cria dinâmica. Assim como a saída antecipada controlada, outros aguardam por você. Expressa status de forma instantânea. Invadir espaço pessoal indica domínio agressivo à distância. Excesso indica evasão submetida à proxômica ajustada para manter distância. Estabelece respeito sem medo domínio do espaço vertical, de maneira semelhante. A influência é apenas na cultura e na sociedade. Mas a psicologia evolutiva não é apenas a psicologia. A técnica de deslocamento mínimo é uma estratégia que comunica o status através de comportamentos territoriais. Especialistas em comunicação verbal não utilizam a expressão impacto. Uma técnica de ancoragem espacial permite identificar e ocupar de maneira consistente, orientando a formação social onde você está no centro sem esforço. A intimidação no espaço é eficaz, mas é apenas um aspecto da estratégia maquiavélica para governar. O respeito silencioso é igualmente vital, assim como a arte da escassez pessoal. A disponibilidade específica implica definir normas claras sobre quando e como usar. Esta estruturação propositalmente acessível comunica que seu tempo é precioso e possui valor superior em dinâmicas sociais. A disponibilidade específica é necessária para quem você está disponível em ambientes de trabalho. Esta estruturação pode ser aplicada por meio da internet, em relação ao padrão convencional de disponibilidade constante, porém superficial, à escassez. O princípio da informação é frequentemente aplicado de maneira poderosa por indivíduos inseguros, na forma de intensificar percepções. A natureza humana frequentemente preenche lacunas informacionais de formas que intensificam percepções. O minimalismo informativo consiste em fornecer informações exatas e suficientes para atender às necessidades imediatas, nunca ultrapassando a necessidade. Esta economia da informação cria uma percepção de profundidade oculta, que outros automaticamente respeitam, presumindo possuir consideráveis recursos intelectuais além do que foi revelado. Nas negociações, a inacessibilidade estratégica proporciona uma vantagem desproporcional à técnica de retirada de recursos. A pressão psicológica gerada pela indisponibilidade temporária em momentos específicos do processo é calculada. Os adversários levam a fazer concessões para recuperar o acesso, uma dinâmica que é explicada pelos negociadores. Uma implementação complexa exige um equilíbrio delicado entre acessibilidade e distância. A falta de acessibilidade provoca ressentimento total e gera desvalorização. E o ponto ideal é a presença constante de impacto significativo.